Olá! Algumas pontes inspiram medo, outras inspiram admiração pelo cérebro dos engenheiros, mas tanto a primeira quanto a segunda geram interesse genuíno. Afinal, não são as pontes pelas quais passamos todos os dias. Aqui reunimos alguns dos exemplos mais notáveis de todo o mundo. Vamos lá! As pessoas já descobriram há muito tempo como permitir que navios passem usando pontes levadiças, mas mesmo assim continuam buscando soluções não convencionais. A Ponte do Milênio, no norte da Inglaterra, é um excelente exemplo disso. Ela é a primeira ponte do mundo que se inclina. Quando um navio se aproxima, a estrutura muda sua posição para permitir a passagem. Obviamente é proibido estar na ponte nesse momento. Mas uma vez um homem corajoso se aventurou a atravessá-la enquanto ela estava inclinada. O viaduto Goteik, em Mianmar, é uma daquelas estruturas que inspiram admiração misturada com medo. Ele já foi a maior ponte ferroviária do mundo, tem 689 metros de comprimento e 102 metros de altura. É difícil de acreditar, mas a ponte foi construída em 1899, na época em que esse lugar ainda era uma colônia britânica. Hoje ela é uma das principais atrações locais. O trem viaja por ela bem devagar para não balançar a estrutura centenária, que hoje não está nas melhores condições. Por outro lado, dá tempo de olhar o abismo sobre o qual o Goteik se ergue. A ponte Nampu, em Xangai, parece comum à primeira vista, mas acredite, ela é considerada uma das mais belas do mundo por um motivo. Basta você olhar o cruzamento de estradas maluco no qual ela desemboca. Às vezes, ela é chamada de ponte em espiral por causa disso. À noite, é difícil desviar o olhar das luzes que iluminam essa beleza urbana. Um viaduto é diferente de uma ponte comum, pois não conecta duas margens, mas dois pontos altos. O viaduto Millau, construído na França em 2004, é o maior do mundo. A altura máxima de um de seus pilares é de 343 metros, ou seja, 19 metros mais alto que a Torre Eiffel. O comprimento total da faixa de rodagem da ponte é de 2.460 metros. Resumindo, não se trata apenas de uma estrada acima do solo, mas de uma confirmação da absurda capacidade humana. Outra estrutura incrível da China é a ponte de vidro Zhangjiajia, localizada no Parque Nacional de mesmo nome. A ponte tem 430 metros de comprimento e 6 metros de largura e está a 300 metros de altura. Seu fundo de vidro transparente permite que os visitantes vejam o cânion panorâmico abaixo. A ponte também possui uma plataforma de bungee jumping com uma queda de 300 metros, o que faz dela a mais alta do mundo. Conta pra nós nos comentários, você se arriscaria a atravessá-la?
Por isso, é importante levar em conta o peso dos veículos. Wow. Look at the dip. Ao passar por uma ponte. Esse ônibus excedeu o limite permitido, mas felizmente, desta vez, tudo acabou bem. Look at that. Are you videoing? Yeah. Holy cow, look at that. Who spoke? I don't know. Somebody's not from around here. Oh, he is. Viver embaixo de uma ponte é um destino que não desejamos para ninguém. No entanto, os moradores de um vilarejo chinês decidiram transformar essa situação incomum em algo único. Eles construíram um complexo residencial de 400 metros de comprimento na ponte. Nele, os edifícios que mesclam os estilos arquitetônicos chinês e europeu criam uma visão espetacular para os turistas. Essa estrada serve de argumento no debate sobre como lidar com os engarrafamentos. Algumas pessoas acham que eles desapareceriam se as estradas fossem mais largas. Mas essa rodovia de 50 pistas prova que isso não é verdade. A estrada entre Pequim e Zhuhai é uma das mais movimentadas do mundo. Ela foi projetada para receber 20 mil veículos por dia, mas em 2007 já estava recebendo 40 mil veículos diariamente. O pior congestionamento ocorre na véspera do Ano Novo Chinês. A montanha Huashan, na China, não é um lugar para os fracos de coração. Só o nome da rota já espanta os desesperados, Caminho da Morte. No entanto, há filas para passar por ele. Filas de pessoas realmente radicais. Embora haja muitas cordas de segurança, não há corrimãos ao longo da rota. A Ponte de Biscaia é uma estrutura de engenharia única que liga as cidades de Porto Galete e Las Arenas, na província espanhola de Biscaia. Construída em 1893, a ponte foi o primeiro transportador do mundo a transportar pessoas e carros em uma gôndola suspensa. Sua altura é de 45 metros e o vão central tem 160 metros de comprimento. A gôndola da ponte pode transportar até 6 carros e várias dezenas de passageiros ao mesmo tempo, cobrindo a distância entre as margens em 1 minuto e meio. A ponte funciona 24 horas por dia e transporta cerca de 6 milhões de pessoas por ano. Необычно. Первый раз в жизни я делаю такой подвиг. Ну, попробуем заснять это от первого лица, как говорится. О, блин. Сань, чуть правее.
Nesse caso, uma simples passagem pela ponte se transforma em uma façanha. A ponte Vitimsky, localizada na Rússia, é considerada uma das travessias mais perigosas do mundo, e por isso, desde 2016, a travessia por ela foi oficialmente proibida. No entanto, mesmo depois que alguns suportes foram arrastados pelo fluxo de gelo, há pessoas radicais que tentam atravessar a ponte até mesmo em caminhões. Não há proteções laterais aqui, portanto, esses doidos só podem contar com sua experiência de direção e, é claro, com a sorte. Сколько надо иметь мужества, чтобы на большой машине здесь поехать. Мост довольно-таки длинный. Едем потихоньку. Imagine que você está passando por uma ponte e de repente ela desaparece debaixo d'água. É exatamente assim que funciona a ponte túnel de Chesapeake, uma estrutura única que liga a Virgínia à costa leste. Essa obra-prima da engenharia com 28 quilômetros de extensão combina pontes, represas e 2 túneis subaquáticos, o que permitem que os navios passem por cima e os carros por debaixo d'água. Essa é uma das estradas mais impressionantes do mundo. Às vezes, uma verdadeira maravilha da engenharia pode ser encontrada até mesmo no canto mais escondido do planeta. A ponte Dachstein, na Áustria, é um exemplo perfeito disso, pois foi construída em uma galeria a uma altitude de 2.700 metros e seu comprimento é de 100 metros. Para chegar aqui é preciso pegar um teleférico primeiro. No entanto, se você quiser apreciar a vista das montanhas, você deve verificar a previsão do tempo com antecedência. Caso contrário, poderá se deparar com essa situação. Não muito longe de Dachstein, há outra atração para aqueles que gostam de fortes aventuras. A uma altitude de mais de 2.000 metros, a chamada Escada para o Céu aguarda os turistas. Se você conseguir lidar com os joelhos trêmulos, poderá ver a geleira Dachstein e a montanha mais alta da Áustria, a Großglockner. Quando você vê esse resultado da genialidade humana, o cérebro começa até a dar erro. Afinal de contas, em vez de permitir que os carros passem sobre a água, os engenheiros fizeram com que a água corresse sobre a ponte. A ponte Øresund é uma estrutura cuja aparência exala grandiosidade. E seu tamanho é impressionante por um motivo: ela conecta 2 países, a Dinamarca e a Suécia. Seu comprimento é de 16 quilômetros, 4 dos quais são túneis subaquáticos. Além disso, a ponte conta com uma ferrovia, o que a torna a mais longa ponte rodoviária e ferroviária combinada da Europa. Essa ponte se parece com uma montanha russa, mas na verdade é uma montanha japonesa em que você vai com seu próprio carro. A aparência da ponte Eshima-Ohashi pode ser intimidante. No entanto, essa ponte parece perigosa apenas vista de fora. As cavidades da estrutura criam um efeito de uma curvatura maior, mas ao passar por ela, toda essa inclinação quase não é sentida. Mesmo assim, seu segundo nome é Beta Fumizaka, que significa subida com acelerador no chão. Se você não seguir essa mini instrução, não conseguirá subir a ponte.
China parece querer bater o recorde de número de pontes diferentes por país. E a ponte Ruyi é mais uma prova disso. Embora ela não tenha nenhum recorde de comprimento ou altura, seu design definitivamente chama a atenção. Os dois níveis curvos sobre os quais os turistas deslizam, bem como a estrutura de vidro que dá à ponte uma dose extra de adrenalina, fazem dela uma ponte única. Imagine uma ponte por onde passam barcos em vez de carros. Agora dá uma olhada como ela é na vida real. O canal Sarthe, na Bélgica, é uma maravilha da engenharia com 498 metros de comprimento que conecta 2 cursos d'água e transporta 80 mil toneladas de água. Construído com 65 mil toneladas de concreto, ele se encaixa tão harmoniosamente na paisagem que poderia ser facilmente confundido com uma estrada qualquer. Quem disse que as rotatórias não podem ser pitorescas? Mas na verdade, não há rotatória aqui, e os motoristas não têm escolha a não ser seguir em frente. Então, para que serve o formato tão incomum dessa ponte? Em primeiro lugar, os autores dessa estrutura no Uruguai queriam criar não só uma simples travessia, mas um ponto turístico. Em segundo lugar, o formato permite separar os fluxos de tráfego em sentidos opostos e assim minimizar o risco de acidentes. E como a velocidade máxima na ponte é de 30 km por hora, os motoristas conseguem apreciar as vistas do local. Uma solução de engenharia em que a forma serve tanto para a beleza quanto para a funcionalidade. Será que é possível transformar a travessia de uma ponte numa experiência inesquecível? Se você estiver em uma das pontes de Londres, sim. Antes de atravessar uma delas, você deve sacar sua câmera, afinal, a ponte se desdobrará primeiro. Deve ser muito estranho passar sobre a água em um lugar onde há apenas 1 minuto não havia nada. À primeira vista, essa ponte para pedestres e ciclistas em Copenhague ostenta apenas um design contemporâneo, mas ela tem suas próprias peculiaridades. Uma vez que navios passam pelo porto interno da cidade, a ponte precisa dar passagem ao tráfego aquático. Por isso, ela é dividida em vários segmentos, que se separam quando necessário. O arquiteto definitivamente fez algo certo se a ponte dele parece parte de um parque de diversão. Essa ponte incomum no Japão foi projetada principalmente para turistas que têm tempo para dirigir por ela a 40 km por hora e apreciar a vista. O que também é incrível é o fato de que a ponte foi construída em 1982. O mundo está cheio de lugares de onde você simplesmente não pode ir embora sem tirar uma foto. Um desses lugares é a Ponte de Ouro, no Vietnã. Trata-se de uma ponte de pedestres comum com 150 metros de comprimento, mas que se distingue por um detalhe notável, ou melhor, 2: mãos de pedra maciça que parecem sustentar a estrutura. Na verdade, elas cumprem apenas uma função decorativa, mas é graças a elas que a ponte se tornou realmente única. Não é de se admirar que, após seu surgimento, o fluxo de turistas para essa região tenha aumentado significativamente.
A ponte para a montanha Ai Petri está localizada na Crimeia e definitivamente não é um lugar onde você vai querer passar sem equipamentos de segurança. Afinal, a ponte de corda está a 1.234 metros de altura e é melhor não confiar só nas tábuas. Há algumas casas que gostaríamos de olhar, mesmo que só por curiosidade. E quanto a uma ponte? A Ponte Vecchio, em Florença, é um desses casos. Ela não só conecta as margens, ela tem vida própria. Construída em 1345, ela já foi uma feira movimentada. Desde o século XVI, tornou-se a Ponte Dourada, um lugar onde os joalheiros dominam. Suas lojas permanecem aqui até hoje, fazendo da Ponte Vecchio não só uma joia arquitetônica, mas também histórica. Às vezes, as estruturas podem se tornar monumentos de sua época. Em parte, esse foi o caso da ponte Brookport, que liga Kentucky e Illinois. Ela foi construída em 1929 e, na época, era magnífica. No entanto, agora é muito difícil atravessá-la devido às pistas muito estreitas e às grades do pavimento. A maioria dos veículos comerciais não consegue passar por aqui. Veja o quão perto passam os carros na mão oposta. Se você acha que essa ponte é incrivelmente longa, você está absolutamente certo. Afinal, ela é a maior ponte suspensa do mundo, localizada na República Tcheca. Seu comprimento é de 721 metros. Você dificilmente deixará de sentir a sensação de medo ao longo do caminho, mas junto com ela virá o prazer de uma experiência única. A Suíça é amplamente conhecida como um país com as mais pitorescas paisagens naturais. É possível admirá-las de qualquer ponto. Mas se você puder escolher, pode ir à Ponte Trift, que fica 100 metros acima do lago de mesmo nome. Ela foi originalmente construída por uma empresa de energia para realizar trabalhos na área circundante, mas depois foi modernizada e aberta ao público. Desde então, os viajantes têm a oportunidade de ficar de queixo caído, afinal é difícil olhar para ela de outra forma. O Goldstaubrück é uma daquelas estruturas que foram construídas há muito tempo, mas que ainda impressionam por sua qualidade de execução. Ele ainda é o maior viaduto de tijolos e é pouco provável que isso mude. Sua altura máxima é de 74 metros. Ele foi inaugurado em 1851 e ainda hoje faz parte da rodovia entre Dresden e Nuremberg. Na Dinamarca, parece que eles não estão dispostos a construir pontes convencionais. A ponte circular, inspirada em barcos à vela, serve não só para o tráfego de pedestres, mas também para embarcações de vários tipos. As plataformas podem ser ligeiramente levantadas para permitir a passagem de pequenas embarcações, enquanto que para embarcações maiores, a seção central é afastada. Além disso, o processo de operação da ponte pode ser feito pelos capitães das embarcações, o que dá flexibilidade e conveniência ao seu uso.
houvesse um prêmio para as estruturas de engenharia mais bizarras do mundo, a ponte Slauerhof, na Holanda, com certeza estaria entre as primeiras. É difícil de imaginar seu princípio de funcionamento até que você o veja com seus próprios olhos. Essa ponte é chamada de voadora, e por um bom motivo. Quando é necessário deixar meios de transporte aquáticos passarem, uma parte da ponte é levantada com a ajuda de uma instalação especial. Depois ela é devolvida ao seu lugar. Dá só uma olhada, o design dessa ponte de pedestres em Singapura lembra alguma coisa? Seu formato de dupla hélice é inspirado na estrutura do DNA humano. Ela também oferece excelentes vistas da cidade e do oceano, o que a torna um local popular para sessões de fotos. E quando escurece, ela começa a brilhar com muitas luzes. As luzes têm pares de letras coloridas, C com G e A com T. À noite elas acendem nas cores vermelho e verde, representando a citocina, a guanina, a adenina e a timina, que são os 4 principais componentes do DNA. Essa ponte poderia passar despercebida se não fosse por um detalhe único. O olho de Tianjin, na China, é a única roda gigante do mundo construída diretamente em uma ponte. Seu diâmetro é de 110 metros e ela leva 30 minutos para dar uma volta completa. Dessa altura e desse lugar, a vista é realmente espetacular.